pregador que nos antecedeu. Não vou sair do tema. Só não vou ler o texto do tema, mas não vou sair do tema. Vou trabalhar dentro do tema. Feliz de ver o evangelista Uziel, né? Querido, da última vigília, trouxe uma palavra poderosa da parte de Deus à igreja. Deus usou de uma maneira muito especial para a minha vida. Louva a Deus pela sua vida, querido. Pastor, eu queria ter a corda igual a do Senhor, mas minha corda é curta. Então ore por mim, pastor. Prazer imenso ouvi-lo, como é bom conhecê-lo. Benção. Queridos, Lucas capítulo de número 24. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você está sentindo Jesus aí, irmãos? Meu Deus. Meu corpo está tomado pela glória, irmão. Vontade aqui é de chorar. Eu sinto a presença do Senhor no meio de nós. Quero agradecer a Deus pela vida dos amados que vieram nos acompanhando. Está ali Fabiana dormindo com Ingridzinha. Acordou, não foi, Fábio? Minha sogra querida está conosco. Minha esposa amada, a mulher mais linda desta vigília. Me perdoe, minhas irmãs, né? Mas você é a esposa mais linda para o seu marido. Para mim, é a minha esposa, né? Feliz em estar com meu amigo Quessinho, homem de Deus, junto com a sua esposa, sua filhinha, Diácono Berto, Deus abençoe. Irmã Elma, foi minha chefa um bom tempo, chamo ela de chefa até hoje, né? Tá ali também o nosso presbítero Eduardo, meu amigão, né? Pastorei ali a igreja junto comigo. Eu digo que ele é meu compastor, ele é pastor também, tem dividido esse peso comigo. E o nosso pastor presidente está conosco hoje, né? Pastor Ivanildo, a responsabilidade muito grande pregar, ter o meu pastor presidente aqui, irmão. Meu pai também. Veja, irmão, que graça o Senhor teve comigo. Que graça o Senhor achou em mim, né? O Senhor me deu um pai e um pastor. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que depois de Cristo é minha maior inspiração. Mas depois de Cristo eu tenho me inspirado em sua vida, sua labuta. Não tem sido fácil, o ministério da gente é bem sofrido, mas ele tem sido muito resiliente, irmão. E eu olho para ele e digo, Jesus, me dá essa resiliência, porque às vezes eu penso que não vou aguentar. E deixa eu confessar aos irmãos, antes de ler o texto, e a minha corda já disse, minha corda não é tão longa feita do pastor não. Então, provavelmente a gente termina em 20 minutos, meia hora a gente entrega a mensagem. Fica orando por mim. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Até meus 18 anos, 19 anos, melhor dizer, eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Por quê, pastor? O senhor olha para o seu pai, se inspira nele, mas eram as lutas, irmão, as provações. Eu dizia, eu quero ser pastor, nada como um pai passa por lutas, por provações. E o meu primeiro plano era ser jogador de futebol. Eu digo, eu vou ser jogador de futebol. Aí Jesus não deixou, não. Aí eu disse, segundo plano, vou seguir carreira nas Forças Armadas. Ai, me preparei, estudei, prestei concurso, irmão. Aí o Senhor não deixou nem eu entrar para ser soldado, irmão. O Senhor disse, olha, tu nem serve para ser soldado nas Forças Armadas. É outro quartel que eu quero você. E eu não me imaginava aqui até os meus 19 anos, quando o Senhor me deu o dom da palavra. A gente foi para a igreja para deixar uma saudação, uma das nossas igrejas. O Senhor abriu as portas da palavra, tomou a nossa vida. Eu digo, Jesus, eu estou entendendo o que o Senhor tem para nós. E hoje nós estamos aqui falando que Jesus é bom. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49. Quem achou, diga graças a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 24, versículo 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos ler mais uma vez toda a igreja? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Meus irmãos, essa é uma promessa que Jesus ele faz aos seus discípulos após a sua ressurreição.
E dentro desta promessa, nós encontramos um direcionamento de Deus, a fim de que os seus discípulos, a partir dos seus discípulos, se cumprisse uma promessa da parte de Deus. O Senhor, Ele direciona o povo e diz: ficai em Jerusalém. Eu tenho uma promessa, o Pai tem uma promessa para vocês. Mas para a promessa se cumprir, é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém. O Senhor dá uma direção, o Senhor aponta o caminho. Havia uma promessa gloriosa para se cumprir. Porém os discípulos de Jesus, eles precisavam andar na direção do Senhor, andar em obediência ao Senhor. E a direção de Deus é: fique em Jerusalém. E que promessa era essa, pastor? Uma promessa gloriosa, uma promessa de revestimento de poder. Diga para você, irmão, está ao seu lado, como disse o meu pastor, me ajuda a pregar. Diga para ele assim: o Senhor, nesta madrugada, te trouxe aqui para te revestir de poder. Mas entenda, irmão, a promessa não se cumpriria se os discípulos não obedecessem a Deus. E a ordem de Deus é: fique em Jerusalém. Alguns discípulos já estavam saindo de Jerusalém após a morte do Senhor Jesus Cristo. Alguns discípulos já estavam descendo para suas vilas, suas cidades. E o Senhor, Ele traz essa palavra e diz: olha, é aqui que vocês vão receber a promessa. É em Jerusalém que vai se cumprir em vocês a promessa de revestimento de poder. E Jerusalém significa casa do pão. Só há revestimento de poder na casa do pão. Eu vou repetir: só há revestimento de poder na casa do pão. O que é que significa isso, pastor? Significa justamente isso, irmão: restauração de altar. Não haverá revestimento de poder, não viveremos o sobrenatural de Deus. O fogo do Senhor não irá cair sobre nós se nós não arrumarmos o altar. Sabe, Jerusalém significa orar. Jerusalém significa estar em oração. Jerusalém significa estar andando na palavra. Não é apenas o conhecimento, é a vida na palavra. Jerusalém significa consagração. Jerusalém significa jejum. Jerusalém significa santificação. E quem está em Jerusalém receberá, viverá a poderosa promessa de Deus de ser revestido de poder. O texto base para a nossa vigília nesta noite, o tema da vigília é restauração do altar, olhando para Elias, que quando sobe ao Monte Carmelo na direção do Espírito, convoca os 400 profetas de Baal para ali oferecerem sacrifício a Deus. E quem respondesse com fogo, quem respondesse com, já foi falado, irmão, que Deus é fogo. Esse seria Deus em Israel. A Bíblia vai dizer, irmão, que os profetas de Baal se cortam, clamam, gritam, e nada acontece. Mas depois que passa o período deles clamarem a Baal e nada acontecer, chega o momento de Elias clamar, irmão. Mas antes de Elias clamar, Elias arruma o aleluia. Porque fogo só cai em altar arrumado.
A presença de Deus só se manifesta em altar arrumado. Só vive o sobrenatural de Deus que estão com altares arrumados. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Isso que você está vivendo é bom demais ter comunhão com Deus, é bom demais estar na presença de Deus. Mas Deus tem um nível maior com você. Deus tem um nível maior com a igreja dele. Deus quer que nós venhamos entrar no seu sobrenatural. Eu vou repetir isso. Deus quer que você entre no sobrenatural. Mas para isso acontecer é necessário ajeitar o altar. Que Elias estava vivendo era tão bonito. Tudo que Elias estava vivendo era tão lindo, irmão. Sabe, Elias ora, porque lá em Tiago diz que ele orou e não choveu. Então Elias orou primeiro. Olha para Acabe e diz: não vai chover sobre a terra, não. O Senhor cerra o céu e diz: não chove. Aí o Senhor diz: olha, Elias, eu vou cuidar de você. Desce para o rio, lá tu vai beber água. E eu vou mandar aos corvos para levar carne para você. Elias está vivendo uma provisão sobrenatural da parte de Deus. O rio seca, mas a provisão de Deus, não. Eu vou repetir isso porque Deus está falando com alguém que está aqui. O rio secou, mas a provisão de Deus, não. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, o rio secou. De onde é que vai vir agora? Essa porta se fechou. Deus está falando com alguém aqui. O Senhor provia por este meio, mas o rio secou. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: a minha provisão ainda não acabou para a sua vida. Aí o Senhor diz: Elias, vai para Sarepta. Elias vai para Sarepta e o Senhor diz: ali eu já provei de uma viúva. A provisão de Deus, as improváveis provisões de Deus. Daria uma nova mensagem, né? As improváveis provisão de Deus. Irmão, Deus nos surpreende. Deus manda de onde a gente não espera, da maneira que a gente não espera, do jeito que a gente não espera. Aleluia! Eu não sei se você é crente para crer nisso, mas se você crer, receba levanta a sua mão para receber esta palavra. O Senhor está falando para a sua igreja: eu vou mandar uma provisão sobrenatural para você. Você vai viver a minha provisão sobrenatural. Ele ainda abre porta aonde não tem porta, viu? Ele ainda abre porta dentro de porta, viu? O Senhor ainda tem ofertas preparadas para servo fiel que está na presença dEle. Ainda tem oferta preparada. Ele vai para Sarepta. Quando chega lá em Sarepta, você conhece a história. Ele encontra com a viúva, o Senhor aponta e diz: é ela. Ele chama a mulher e diz: olha, me dá um pedaço de bolo, um pouco de água, um pedaço de bolo. Ela diz: água eu tenho, bolo, estou indo fazer o último, vou comer com meu filho, e nós vamos morrer porque nós não temos mais nada. Ele olha para a mulher e diz: faz assim, mas faz primeiro para mim. Sabe por quê? Porque a farinha da panela não vai se acabar e nem o azeite da botija vai secar. Era a mulher tirando a farinha da panela e farinha brotando na panela. Era tirando azeite da botija e farinha e azeite brotando, jorrando na botija. Ah, Deus de milagre! A Bíblia fala que o Senhor sustentou Elias durante o período de sua vida por essa mulher, por esta farinha milagrosa e por esse azeite que nunca acabava, irmão. Pois bem, mas o tempo
do Senhor derramar seu fogo chegou. Deixa eu dizer um negócio para você. Você tem vivido o cuidado de Deus. Você tem vivido as provisões de Deus. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Dá na hora de você viver o fogo de Deus. Eu vou repetir isso, irmão. Você tem vivido o cuidado de Deus. Você tem vivido a provisão de Deus. Você pode levantar pela manhã e dizer: Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo alimento. Quando você sai, quando você chega, cumpriu a meta. Senhor, obrigado porque eu cumpri a meta. Saí com vida, voltei com vida. Obrigado, Jesus. Seu cuidado de Deus. Mas está na hora de viver o fogo de Deus. Eu vou repetir, está na hora de viver o fogo de Deus. Eu vou repetir, está na hora de viver o fogo de Deus. O fogo de Deus, o sobrenatural. Mas para isso acontecer, é necessário arrumar o altar. Você conhece? Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. O Deus que nós lemos fala de fogo, fala de revestimento de poder, promessa de revestimento. Deixa eu falar um pouco de teologia pentecostal. Eu sei que os irmãos aqui são pentecostais. Teologia pentecostal nos ensina que é o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é diferente do batismo com o Espírito Santo. Por quê, pastor? O batismo no Espírito Santo acontece quando nós aceitamos a Jesus. Quem levanta a mão para o céu e diz: eu quero Jesus como Senhor, e com sinceridade recebe a Jesus, recebe o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo vem e começa a morar dentro dele. Então, se você recebeu a Cristo, o Espírito Santo já está dentro de você. Você vai batizado no Espírito Santo. Me prova isso, pastor? Provo sim. Efésios capítulo 1, versículo de número 13 diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Escutou o evangelho, creu, aceitou a Jesus, recebeu, está sincero na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus vem, você é meu. Então quem está aqui, irmão, já recebeu o Espírito. Deixa eu ver aqui quem já recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Levantar a mãozinha para o céu para adorar a Jesus por isso, porque o Espírito Santo está em você. Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus. É o batismo no Espírito Santo. Esse batismo, irmão, é que nos faz viver o novo de Deus. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: pelo que se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O batismo no Espírito Santo faz com que nós venhamos produzir os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 ou 23, que diz: o fruto, mas o Espírito produz este fruto. Que fruto? Quem recebe a Jesus, irmão, quem está em Cristo tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo gera isso na vida daqueles que recebem a Cristo. Deixa eu dizer um negócio para você: você não está só. Você não está só. Você é casa do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós, disse Paulo, que sois casa do Espírito, sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Por isso que você está sentindo Jesus aí, porque a pessoa do Espírito Santo está se movendo no meio de nós. A pessoa do Espírito Santo está se movendo em nós. Agora escute, revestimento com poder é diferente. Revestimento com poder é o batismo com o Espírito Santo.
O batismo com, não é o batismo nu, é o batismo com. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação poderosa da parte do Espírito de Deus, para que seus servos realizem a sua obra na terra. É um revestimento de poder. Quando eu aceito a Jesus, eu me visto com o Espírito Santo. Sou batizado no Espírito. Mas quando eu recebo batismo com o Espírito Santo, eu me revisto do Espírito. É como se eu chegasse aqui, irmão, só com essa roupa aqui sem um paletó. Estou vestido com o Espírito Santo. Mas quando eu boto paletó, eu me revesti. Deixa eu dizer um negócio para você. O Senhor tem revestimento para você nesta noite. Tem fogo de Deus para descer sobre a sua vida nesta noite. E como já foi falado aqui, Deus quer tomar a tua boca, Deus quer tomar a tua vida, de maneira tal que quando você abre a sua boca para louvar ao Senhor, você já não louve como você louvava, aleluia, no começo. Mas o Senhor quer te encher do Espírito de tal maneira, te revestir de tal maneira que quando você abre a sua boca, a graça de Deus desça sobre o ambiente, haja manifestação do poder do Eterno. Deixa eu dizer um negócio para você nesta noite, nessa madrugada, nesta manhã. Deus quer que você saia daqui cheio, revestido do Espírito Santo de Deus, de tal maneira que quando você abre a sua boca e comece a pregar o Evangelho de Cristo, aleluia, esse Evangelho venha impactar os corações e o nome do Senhor seja glorificado. Essa promessa de revestimento de poder está nas folhas do Antigo Testamento. Quando o Senhor toma o profeta Ageu, Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, olha o que o Senhor diz: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu Espírito. João Batista confirma esta promessa em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11, quando ele diz: olha, eu vos batizo com água, mas vem um que é maior que eu, aleluia, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu dizer um negócio para você: Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou falar mais forte, só para você entender melhor. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Ele continua batizando. E Jesus não mudou. Jesus não mudou. O batismo com o Espírito Santo, eu estou terminando. Eu vou pedir ao meu pastor Jesus permissão. Vamos orar pelo batismo. Sentiu tanta unção quando o Senhor estava pregando. Digo: Senhor, é de Deus esse negócio. Nota que o Senhor tem confirmado. O Senhor pregando, digo: Jesus, o Senhor está confirmando esse negócio aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda aqui? Levanta a mão, só quem não é batizado com o Espírito Santo. Você crê, irmão, que nesta manhã você pode sair daqui cheio do Espírito, batizado no poder, aleluia, cheio da unção de Deus para fazer a obra dele? Você crê nisso? Só quem não é batizado e crê, diga: eu creio. Maravilha, nós vamos orar por você. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, uma capacitação por meio de dons espirituais, uma capacitação por meio de dons espirituais e ministeriais, pelo qual o servo de Deus deve desenvolver a obra do Senhor. O apóstolo Paulo vai descrever 9 dons no livro de Coríntios, dons espirituais. E ele fala que o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o do conhecimento, o dom de discernimento de espírito, o dom da fé, o dom da cura, operação de milagres e maravilhas, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação de línguas. São dons espirituais.
Ainda dons ministeriais. Eu estou falando de dons ministeriais. Eu não estou falando de ofício ministerial. Eu estou falando de dons espirituais, dons ministeriais. E lá em Efésios capítulo 4 vai descrever 5 dos dons ministeriais. São 5: o dom de pastorear, o dom do evangelista, o dom do mestre, o dom do profeta e o dom do apostolado. São dons ministeriais. E quem que recebe esses dons, pastor? Aqueles que estão revestido de poder. São dons que o batismo com o Espírito Santo manifestam. Não é que aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo vai ter todos esses dons, mas uns desses dons, ou mais de um, recebe quando recebe o revestimento de poder. Estes dons espirituais estão disponíveis à igreja do Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Tem um grupo por aí, irmão, que eu respeito, mas não admiro. Tem um grupo por aí que eu respeito, mas não admiro. E esse grupo de evangélicos, ele diz: cessou. Os dons foram para o tempo dos apóstolos. São sensacionistas, se eu não estou enganado. Ele diz: acabou. Mas nós somos pentecostal. Tem pentecostal aqui, irmão? Os pentecostais pertencem a outro grupo, é o grupo dos continuacionistas. Nós acreditamos o que? Nós acreditamos, os dons estão disponíveis. O poder de Deus continua o mesmo. Deus continua usando os seus servos da mesma maneira. Deus continua revestindo a sua igreja com poder, a fim de que o nome dele seja glorificado, a fim de que o nome dele seja exaltado. O que é que eu devo fazer? Ô meu irmão Cacique, sei que o senhor está cansado, mas o que é que eu devo fazer? É isso. Eu vou buscar esses dons. Eu vou buscar esse revestimento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou jejuar. Eu vou para a vigília. Aleluia. Eu vou orar mais. Eu vou passar tempo na presença de Deus de joelho, mesmo sem palavra. Eu vou estar lá, porque eu sei que Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua manifestando a sua glória, o seu poder, e os dons estão disponíveis. O apóstolo Paulo fala da disponibilidade do dom de uma maneira tão tremenda que ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Promessa se cumpriu. Pastor, porque tem tudo a ver com o tema. Sabe por quê, irmão? Porque o altar simboliza a gente. Por isso tem tudo a ver com o tema. O altar somos nós. Bata no peito e diga: eu sou o altar. Não diga com fé, diga: eu sou o altar. E o sacrifício somos nós. Diga: eu sou o sacrifício. Aleluia. E aonde tem altar arrumado, aonde tem sacrifício, tem fogo. Tem fogo. Tem fogo. Deus arruma o altar de Pedro. Eu estou concluindo, irmão. Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí o Senhor marca o encontro com ele. Aí chama ele para perto e diz assim: vou arrumar teu altar. Tu me ama, Pedro? Pedro olha para Jesus: eu te amo. Ô Pedro, tu me amas mais que esses? Não é, meu pastor? Aí Pedro diz: eu te amo. Olha Jesus arrumando o altar de Pedro. Ah, Pedro, tem fogo para descer sobre a sua vida, Pedro. Mas você precisa se arrepender, voltar ao primeiro amor, Pedro, e andar na minha presença. Pedro, eu imagino o Senhor olhando nos olhos de Pedro. Está escrito não, irmão. Estou conjecturando, eu sou pentecostal igual a você, eu conjecturo também. Aí eu imagino Jesus olhando nos olhos de Pedro, meu evangelista querido, e dizendo: Pedro, você me ama mais que esse. Aí eu penso comigo que Pedro se lembra que negou a Jesus 3 vezes. Jesus está perguntando a ele pela 3ª vez:
E lá atrás, Pedro ainda com o altar desorganizado, ele disse: Senhor, todo mundo pode te deixar, eu não te deixo não, porque eu te amo. Mas que esses? Por isso que todo mundo te deixa, eu não te deixo, porque eu te amo, mas que este? Aí Jesus olha para Pedro: você me ama mais que esses? Eu imagino Pedro baixando a cabeça. E ele diz para Jesus: tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Tu conheces o meu coração. Então apacenta minhas ovelhas. Aí o Senhor traz a recomendação: agora fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí, irmão, a promessa se cumpre. Em Atos capítulo de número 2, você conhece o texto, mas deixa eu ler para os irmãos. Atos capítulo 2, versículo de número 2, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio dos céus um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aleluia, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, 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 todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O apóstolo Pedro, restaurado, cheio do fogo do Espírito, ele se levanta, irmão, cheio do poder de Deus, e começa a pregar. E em sua pregação quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Pedro está com o altar restaurado, recebendo o fogo do Espírito e fazendo a obra de Deus debaixo de poder, debaixo de graça. E esse acontecimento era um cumprimento da promessa que Deus tinha feito por meio do profeta Joel. Porém, aquela promessa, irmão, não era apenas para aqueles irmãos que estavam no cenáculo, mas para todos que iriam crer no Senhor Jesus Cristo. E Pedro fala isso em sua pregação, Atos 2, versículo 39, olha o que está escrito: porque a promessa, que promessa? Promessa de Joel. Ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, vocês varões que estão me ouvindo, a promessa é para vocês, a promessa é para os filhos, geração futura. Ele está dizendo para a próxima geração, para os vossos filhos. Aí ele diz: mas para mais longe ainda, para todos os que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor o chamar. Só quem foi chamado por Deus aqui, irmão, só quem foi chamado por Deus, só quem tem essa certeza, levanta a sua mão para o céu e dê um brado de glória para Jesus. Adore o nome dele, faz o barulho que o diabo não gosta, irmão. Adore o nome do Senhor. A promessa é para você. Diga para o irmão do seu lado, diga: essa promessa é para você. Não, diga com fé, irmão, me ajude, diga: essa promessa é para você. Não, você está com sono, eu sei disso, você está cansado. Então segura na mão desse crente que está do seu lado, segura na mão dele, segura na mão dela, por favor. Aperta a mãozinha dela até ele dar um glória para Jesus. Aperta a mão dela até ele dar um glória para Jesus. Aperta aí a mão dele, aperta, irmão, até dar um glória, até arrancar um glória desse crente. Aleluia. Agora balançando a mãozinha dela, diga assim: a promessa é para você, a promessa é para nós, a promessa é para a igreja do Senhor de todos os tempos, em todos os lugares, para todos que recebem a Cristo. A promessa é para nós. Oh Deus, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, irmão, você pode aplaudir ao nome dele. Eu concluo, para a gente orar, dizendo que essa manifestação poderosa se repetiu algumas vezes no livro de Atos, na igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia
a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo de número 14 ao 17 diz: e os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviara para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está falando de batismo e revestimento. Atos capítulo 10, versículo de número 44 ao 46 diz: e dizendo Pedro na casa de Cornélio, diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Fica de pé. Fica de pé. Eu já recebi permissão do pastor. Eu quero convidar você que há muito tempo não fala em língua, você que há muito tempo não recebe renovo, eu quero convidar você aqui para frente. E você que não é batizado com o Espírito Santo, se você crê que essa promessa é para você, irmão, e crê que você pode sair daqui hoje cheio desse poder, revestido desse poder, vem aqui para frente, mas vem rápido para a gente orar por você, venha rápido. Atos capítulo de número 19, enquanto você vem, eu quero ler esse texto assim: e pôr-lhe, 19:6 de Atos, e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eu posso pedir, a gente está cheio de pastor aqui, de missionários, venham aqui mais para frente, por favor, queridos. Eu vou pedir para os pastores, para os missionários, orar pelas irmãs, os pastores orarem pelos irmãos. Vem para cá.